Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, começa mais um programa de destaques e Fortaleza recebe pela segunda vez consecutiva a Copa das Federações de Beach Tênis. Sobre a programação, conversei com Rudinei Moreira, ele é presidente da Federação Cearense de Tênis e Beach Tênis. Rudinei, muito obrigada pela sua presença aqui no Destaques para falar sobre essa Copa que está chegando agora, né? Como é que está a expectativa? Olá, Elaine. Prazer muito grande estar falando contigo, com os telespectadores da TV Otimista. Assim como a Otimista, estamos muito otimistas com a Copa das Federações da edição de 2024. O segundo ano consecutivo que esta Copa é feita aqui no Ceará, na cidade de Fortaleza. As nove edições anteriores sempre foram feitas no estado de Santa Catarina, em Jurerê e Biguaçu, né? E o ano passado foi a primeira edição trazida para cá, né, e feita fora de Santa Catarina. A nossa expectativa é muito grande. No ano passado, nós tivemos 1.400 atletas competindo, todos os estados da federação. E este ano, a nossa expectativa é de que nós tenhamos aí cerca de 1.700 atletas competindo aqui nas areias da Praia de Iracema, nas 36 quadras que serão levantadas agora na beira-mar. E no caso, a gente fala muito do beach tênis, como ele cresceu, né? Como ele virou realmente um esporte para todas as pessoas, né? Assim, a gente passa no final da tarde, vê gente praticando, né? Famílias, levam os filhos, enfim, os locais que foram construídos, né? nas arenas que a gente vê, são já estruturados para a família inteira, né? E aí é uma diversão também e é um esporte e é saúde, né? Que bom a gente ver esse movimento acontecendo. Pelo Brasil afora também está se mostrando isso? Elaine, olha só, a federação ela é responsável por dois esportes, né? O tênis e o beach tênis. O tênis é um esporte centenário, um esporte muito maduro. E o beach tênis, né, nasceu há pouco tempo, mas já com uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade social, né? Há pouco nós passamos por um momento de pandemia. E tanto o tênis como o beach tênis, por serem esportes individuais, né, nos permitiram levar essa modalidade esportiva para as famílias, para as pessoas e atenuar essa grave situação que foi durante a pandemia da Covid-19. Bem, no Brasil, o Brasil é um dos países que mais cresce o tênis, tá? E o Ceará, Elaine, incrível que pareça, é o estado expoente nisso, tá? É um dos estados que também a modalidade esportiva de beach tênis é uma das modalidades que mais cresce no Brasil. Pois é, e aí a gente vê esse movimento e esse trabalho de vocês também nesse sentido, além da participação das pessoas, né? Que vão para torcer, para disputar, para competir também de forma saudável, de forma harmoniosa. O beach tênis, Elaine, eu digo que o beach tênis é um esporte de celebração. Tá? O beach tênis ele permite que desde a criança, o pai, o avô, a avó possam praticar este esporte, né? É um esporte de muita alegria. É um esporte que durante toda a competição as pessoas estão ao lado de fora vibrantes, né? Diferente, por exemplo, do tênis que exige uma concentração, um silêncio maior. Mas no beach tênis não, o beach tênis é um esporte de alegria. Pois é, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre as inscrições, né? Ainda estão abertas, como é que faz para participar, formação de grupos? Olha só, como a Copa das Federações, são os estados jogando contra estados, né? As inscrições são feitas pelas federações, todas elas já se inscreveram na Confederação Brasileira de Tênis, que é a entidade que rege todo o tênis e beach tênis no Brasil, tá? Então, toda a parte técnica é direcionada através das federações. A nossa federação, a responsabilidade dela é montar toda a estrutura, todo o ambiente, para que possa receber as federações com seus atletas, com seus amigos, familiares.
no ano passado, Elaine, nós colocamos na praia de Iracema 14 mil metros quadrados de quadra, mais de 6 mil áreas cobertas com sombra para os atletas e para os espectadores, com 34 mil visitantes durante os dias de competição. Foi um grande evento realizado no Brasil. E vou dizer, um dos maiores eventos já realizados de beach tennis em toda a nossa história. Pois é, e aí falando, a gente já fica naquela dúvida, e o sol, né? Porque aqui é quente direto, né? Vocês estão colocando justamente essa estrutura toda de hidratação, de sombra, mas a gente se questiona, os horários, como vai ser os horários de disputa, né? De competição, haja protetor solar, né? Nunca é demais, a gente aqui sempre lembra, e a garrafinha de água também, né? Olha só, esse cuidado a gente tem também, sabe, Elaine? Embora nós temos um privilégio, né, uma felicidade de ter esse mar fantástico e esse sol vibrante, né, nós temos que nos preocupar também com a saúde dos atletas e das pessoas que frequentam lá as arenas. Tá? Com isso, a gente trabalha muito com a parte protetiva, seja por protetores solares, seja a parte de hidratação e também alimentação. Toda a parte de segurança, ela é pensada, ela é planejada e disponibilizada para as pessoas que estão na beira-mar ali, dentro das arenas, participando do evento. Eu queria que você fizesse o convite aí para quem está assistindo, tanto para a competição como também para dar uma passada por lá, quem sabe se apaixonar pelo beach tennis também, né? A pessoa às vezes ela olha, se diverte junto, né? Vê aquela empolgação, diz, poxa, vou fazer também, né? Eu quero, muito legal essa oportunidade de fazer esse convite, Elaine. Eu costumo dizer, Elaine, eu trabalho na área de saúde pública, né? E saúde, ela passa por ela exige duas atenções muito especiais. A primeira é a questão de nutrição, alimentação, qualidade na alimentação, e outra, a mudança do estilo de vida. O esporte é uma das melhores mudanças do estilo de vida, para que a gente possa atenuar as doenças e evitar perdas familiares, tá certo? Então, eu quero convidar todos os telespectadores da TV Otimista para que estejam conosco no dia 30, dia 2, na beira-mar de Fortaleza, na praia de Iracema, recebendo todos os nossos irmãos brasileiros de todos os rincões do nosso país, para que nós possamos mostrar a eles a qualidade do nosso povo, a nossa cultura, a nossa alegria e o nosso carinho por todos eles. Venham para a praia de Iracema, vamos todos nós celebrar a vida e celebrar o esporte através do nosso beach tennis. E foi lançado o Rally Pior Será, que está em sua 38ª edição. O evento já faz parte do calendário oficial esportivo brasileiro e marca o início da temporada de provas off-road do Brasil, com expectativa de reunir 500 participantes nacionais e representantes de vários países nas modalidades motos, carros 4x4, quadriciclos, UTVs, mototurismo e bikes. Sobre a programação, conversei com Erlis Cordão, ele é diretor-geral do evento. Olá, Erlis, tudo bem? Que bom estar tudo bem. Que bom estar com você aqui conversando sobre o Rally, né? Está começando a partir desta quarta-feira. Como é que está a expectativa? Olha, a gente já está fazendo esse evento há 37 anos, ano que vem, 2025, será a 38ª edição. A expectativa é a melhor possível. A gente espera que os nossos irmãos, nossos queridos irmãos cearenses, nos prestigie amanhã na cervejaria, que a gente vai fazer o lançamento a partir das 19 horas. E aqui a gente convida todas as tribos, né, que gostam do mundo off-road. Pessoal de bike, pessoal de carro, pessoal de moto, pessoal de quadriciclo, de UTV e das motos turismo, daquelas motos grandonas, que a gente também tem uma categoria para eles exclusiva para andar no asfalto. Pois é, e aí a gente, nesse ano, está sendo Piauí-Ceará ou Ceará-Piauí? Conta um pouquinho para a gente. Esse ano vai ser do Piauí para o Ceará, e o nome do evento é Pior Será, né? Porque às vezes a gente tem aí uns amigos aí do Ceará que chamam de Pior Ceará. Eu digo, não, rapaz, o Ceará é muito bom, não é Pior Ceará, não, é Pior Será. Que é um trocadilho, né? Que a gente quer dizer que vai ser difícil,
quando sai do Piauí para o Ceará, e será pior quando sai do Ceará para o Piauí, que vai ser mais difícil ainda. Então, é uma brincadeira que a gente fez, um nome aí de ser difícil e que vai ser mais difícil ainda. E também é uma alusão à região da área de litígio que tem dos nossos dois estados, né? Que é uma área de litígio que uma vez um caboclo me falou isso, em 1986, quando a gente estava levantando a trilha para o primeiro evento, que eu cheguei nessa região e ele me disse que a gente estava numa região do Serapió e do Piauí-Ceará, que era a terra de ninguém, que a gente não sabia se pertencia nem ao Piauí nem ao Ceará. E aí a gente achou esse nome interessante e colocamos o nome do nosso evento em alusão a essa área de litígio entre os dois estados. Pois é, e para quem ainda não conhece, conta um pouco de como é que é pensado esse circuito, né? Todo esse... Vocês passam por locais do interior do estado, né? Vocês vivenciam os moradores locais, né? E é um momento também que a turma vai apoiar, vai curtir junto. Com certeza, com certeza. Esse evento é um evento de regularidade, como a gente chama, para os motorizados, e é um evento de velocidade para as bicicletas. A gente colocou bicicleta, a gente está com... A nosso evento o ano que vem vai ser a 38ª edição, para as bikes será a 20ª edição, 23ª edição, né? Por quê? Porque as bikes é uma prova contra o relógio, larga todo mundo junto e é quem chega primeiro durante o percurso de cada dia. As bikes fazem um roteiro diferente dos demais. O que é os demais? A prova no primeiro dia, ela vai ser a abertura do Campeonato Brasileiro para carro, moto, quadriciclo e UTV. Ela sai no primeiro dia de Teresina a Pedro II, que é no dia 28 de janeiro. No dia 29, sai de Pedro II, termina em Sobral. No dia 30, sai de Sobral e termina em Quixeramobim, na região central do Ceará. E no dia 27, no dia 31, sai de Quixeramobim, de Quixadá, e termina em Beberibe, que é no litoral norte do Ceará, né? E a prova de bike faz um roteiro diferente. A prova de bike, ela anda geralmente em torno de 90 a 80 quilômetros por dia, em média. Primeiro dia sai de Campo Maior, no Piauí, e termina em Piripiri. No segundo dia sai de Piripiri e termina em Pedro II. Então, são 2 dias no Piauí. O terceiro dia sai de Pedra Branca, que é no centro do Ceará, né, na região mesmo da Caatinga. Termina em Quixeramobim. E o último dia, que é o dia 31, sai de Baturité, da Serra de Baturité, e termina em Beberibe. Então, são 4 dias para moto, carro, quadriciclo e UTV, e 4 dias para as bikes. E imagina as paisagens lindas, né? De praia, sertão, serra. Tudo, vamos ter de tudo. Sertão, praia, serra, areia e praia, né? Vamos terminar na praia. E uma das praias mais bonitas do litoral do Ceará, que é a praia de Beberibe, lá em Morro Branco. A gente também tem um convívio muito legal com o pessoal da região. A gente sempre movimenta bem a economia. A nossa expectativa desse ano é de movimentar quase 8 milhões de reais que o evento vai deixar ao longo do roteiro nas cidades de pernoites, hotéis, bares, restaurantes e postos de combustíveis. Por quê? Porque a nossa caravana, ela mobiliza em torno de 1.000 a 1.200 pessoas. A gente tem aí, em média, 600 competidores. Geralmente, para cada competidor, a gente tem uma pessoa acompanhando o evento, né? Geralmente um mecânico, a esposa, a namorada, ou um amigo que vem dar apoio. E nós temos a nossa organização, que é em torno de 150 pessoas. Então, se você juntar os competidores com a nossa organização e com as pessoas de apoio, que a gente chama de apoio, é em torno de 1.000 e 1.200 pessoas. E é um trabalho mesmo de equipe muito, né, sincronizado, muito, né? Muito. Além disso, a gente tem as nossas ações sociais, né? Que todo ano, a gente arrecada algo em torno de 600 cestas básicas de alimentos, que a gente geralmente doa essas cestas básicas de alimentos para as entidades como a APAI, por exemplo, como o Lar da Esperança, que são pessoas que cuidam de diabéticos, a APAI, que cuida das crianças especiais, e a gente também doa em algumas comunidades carentes, né, essas cestas básicas de alimentos. Além disso, a gente planta também em torno de 1.000 a 1.200 árvores, que é a compensação do carbono que a gente faz pela a poluição, pelo trabalho que o evento deixa no meio ambiente.
a gente faz essa compensação do carbono, e a gente também tem uma ação social chamada de Olho na Trilha, onde a gente procura, durante os 4 dias, a gente procura uma comunidade bem carente, e a gente faz consultas oftalmológicas e entregamos, para você ter uma ideia, ao longo desses 10 anos que a gente está fazendo essa campanha, nós já entregamos mais de 1.600 óculos de graus para essas pessoas. Que bom, que bacana poder saber um pouco mais, né, desse rally que movimenta muita gente e a economia também por onde passa. Com certeza, com certeza. E aqui eu só quero te agradecer e convidar nossos irmãos, nossos amigos cearenses que venham fazer parte dessa edição histórica dos 38 anos, juntamente com mais 23 estados brasileiros que participam do nosso evento, e ainda temos participantes de outros países. Por exemplo, esse ano, que a edição foi em janeiro passada, a gente teve um casal que veio da França, que participou de carro, tivemos um piloto belga e um suíço que participaram de moto, e tivemos 2 pilotos de UTV que vieram da Bélgica. Então a gente teve Bélgica, França e Suíça participando desse evento. Eu queria pedir para você deixar as redes sociais de vocês, site, como é que faz para acompanhar também, quem não puder estar presente, mas acompanhar virtualmente. A gente tem o nosso Facebook e o nosso Instagram, que é serapior.piorserá, e tem o nosso site, que é o www.serapior.com.br. Então as pessoas podem nos acompanhar pelo nosso site, pelo nosso Instagram e pelo nosso Facebook e pelo nosso canal do YouTube. É só colocar lá no YouTube também, Serapior e Pior Será, que as pessoas acompanham a gente pelo canal do YouTube, que inclusive a gente vai ter a TV Pior Será ou TV Serapior, tanto faz a pessoa pesquisar, que a gente vai ter a cobertura diária do nosso evento. E agora o intervalo, a gente volta já já. E com a proposta para o fim do saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Ministério do Trabalho e Emprego pensa na possibilidade de substituir a modalidade para o crédito consignado. Conforme a apuração do jornal Valor Econômico, os alvos seriam empregados domésticos com carteira assinada e trabalhadores autônomos. E sobre esse assunto, eu conversei com o economista Ricardo Coimbra. Ricardo, obrigada pela sua presença aqui no Destaque. A gente falar sobre alguns temas de economia, é sempre bom ter você aqui com a gente. Nessa primeira conversa que a gente vai ter, né, com relação à questão do saque aniversário do FGTS, do empréstimo consignado, como é que está essa discussão atualmente? Bom, é interessante a gente observar, né, que desde do ano passado, o ministro, né, vinculado aí ao trabalho, à Previdência, ele acha que o FGTS e a forma que foi criado o saque aniversário, ele prejudica o trabalhador de 2 formas. Primeiro, ele visualiza que no momento que você faz o saque aniversário, você bloqueia, se for demitido pouco tempo depois, você vai bloquear a possibilidade de acesso ao valor integral por 2 anos. Então ele acha que isso daí é ruim, né, porque ele dificulta o acesso ao valor total do FGTS, que muitas vezes esse recurso ele é utilizado para suprir a necessidade da família até a reinserção no mercado de trabalho, né, complementando aí o seguro-desemprego. E a outra coisa está relacionada aí com o segmento da construção civil, né, os recursos direcionados ao guardar pelo governo via FGTS, ele é o principal recurso que é utilizado nos projetos relacionados com a construção civil, com saneamento. Então você tem um colchão de recursos que através desse recurso você financia um setor importante da economia que alavanca a geração de emprego e renda, né? E que também, de certa forma, à medida que você esvazia periodicamente aquele valor acumulado do FGTS, esses recursos, eles muitas vezes são direcionados para consumos imediatos, né? E à medida que se você consegue também guardar aquele recurso, você pode comprar a futuro um imóvel, ou você pode utilizar ele de forma mais efetiva na aquisição de bens para a família. Então, a visualização é diferente, né? Quando ele foi criado, o saque aniversário,
ainda no governo anterior, ele foi criado numa necessidade de suprir, né, uma necessidade de curto prazo das pessoas que estavam com um índice de endividamento e de inadimplência muito grande. Ele continua sendo utilizado dessa forma, né, mas uma parcela utiliza efetivamente para um consumo, para suprir alguma necessidade, e aí acaba gerando essa dificuldade de uma poupança mais efetiva para a família, na visão do governo atual. Então, nesse indicativo, né, a gente vê as discussões e dentro do governo, né, do encaminhamento de uma proposta para você findar, não é, o FGTS Saque Aniversário. Para quem tirou recentemente esse recurso no período do seu aniversário, de repente talvez já até esteja achando interessante, porque à medida que ele deixar de existir, você deixará provavelmente de ter aquele bloqueio de 2 anos e você potencializa, se for demitido antes desses 2 anos, sacar o valor integral, né? A outra possibilidade, ou aquilo que se discute também, é a possibilidade de que parte desses recursos que hoje você sacaria no saque aniversário, eles poderiam ser utilizados como um mecanismo de garantia, né, para a busca de algum empréstimo consignado para aqueles indivíduos, né, que teriam ou têm uma necessidade de financiar ou de refinanciar alguma dívida no mercado. Ou seja, se a pessoa já está endividada, ela precisa fazer uma renegociação dessa dívida, esse valor ele poderia ser utilizado como a garantia, né, dele conseguir o crédito com taxas mais baixas, ou seja, de que você faria um consignado vinculado com uma garantia do recurso depositado no FGTS, e aí é como se você congelasse aquela garantia, né, e se a pessoa perdesse o emprego durante aquele período, aquele recurso seria utilizado para amortizar a dívida. Então, essas são as discussões que estão sendo, né, levantadas dentro do governo, e que provavelmente, para que isso dê um encaminhamento, você terá que encaminhar essa proposta para o Congresso e discutir mais aprofundadamente como é que isso irá acontecer. Então, é nesse direcionamento que se pensa essa pauta, né? Então, a gente vai ter que acompanhar aí, né, um indicativo do governo da proposta, se efetivamente será essa o fim, e a possibilidade de garantia para o consignado, ou se de repente aparecem outras propostas, outras ideias, né, de como fazer ou de como reestruturar o FGTS. A ideia é voltar como era o mecanismo anterior, né, para que você potencialize tanto recursos para as pessoas sacarem de forma integral, como também, quando da necessidade de um financiamento de um imóvel, de um bem maior, também potencializar o segmento da construção civil. Ricardo, a gente falando também com relação às bets, né, que tem se preocupado muito, mexido muito no Brasil inteiro, a ponto de ser algo que talvez seja uma epidemia, enfim. A gente escancara tanta coisa com essas bets, né, das pessoas não terem um controle financeiro, né, do vício, né, que a gente, por mais que se diga, joga quem quer, não é assim, a gente sabe que não é, né, da falta de controle, de fiscalização, enfim. É como se fosse algo descontrolado, né? Como se a gente estivesse vendo o que está acontecendo e está realmente chegando ali na ponta até de quem não joga, né? Mas você vê pessoas comprometendo suas dívidas, suas rendas, né? Comprometendo Bolsa Família, né? A gente viu essa pesquisa recentemente com relação à questão do Bolsa Família sendo utilizado para bets, né, para pessoas apostarem, a ponto do próprio governo também decidir algumas questões com relação a isso, tirar do ar alguns sites, enfim. O que isso mostra, né? Qual o raio-x que se dá de uma situação como essa aqui para a economia do Brasil? Bom, é interessante a gente observar, né, que quando a gente fala de bet, a gente está falando de jogo de um modo geral, né? E o brasileiro, ele gosta de jogo. E à medida que você vincula o jogo a uma potencialidade de enriquecimento rápido, né, e da forma que vem sendo feito, né, ou seja, o marketing, ele é muito pesado, ele é muito forte, e ele induz as pessoas nessa perspectiva de um enriquecimento fácil, de um enriquecimento rápido, né? A gente, no Brasil, a gente tem problemas muito graves em relação ao processo de educação financeira,
de entender efetivamente que tudo que você vai pensar na sua vida, tudo aquilo que você vai se organizar financeiramente, ele tem que ser pensado, tem que ser estruturado. E a gente tem índices muito significativos de baixa educação financeira. E à medida que você tenha índices baixos de educação financeira, você faz com que você tenha um potencial muito significativo de pessoas que estão suscetíveis a esse tipo de movimentação dessas empresas, né? Então a gente vem passando por uma grande discussão sobre a aprovação da volta de cassinos, de jogos, de bingos, de jogos eletrônicos, né, das bets, desse processo de regulamentação, da estruturação. Mas eu creio que junto com isso, e isso está alertando mais recentemente aí o governo, o Congresso, de como é que a gente também pode, de certa forma, trabalhar um mecanismo de moldar também, né, a utilização desses jogos, né, e de como você pode fiscalizar aqueles que de alguma forma recebem algum benefício social, né, que no caso aí é o Bolsa Família. Mas a gente sabe que sempre, né, as pessoas que querem utilizar de forma não correta aquele recurso, elas vão encontrar ou vão buscar algumas alternativas para tentar fugir disso. Eu creio que o grande trabalho dos governos é mostrar e buscar um processo de educação financeira, de conscientização, porque isso vem gerando impactos nas famílias, ou seja, o comprometimento de renda, as pessoas deixando muitas vezes de se alimentar, né, de comprar ou de pensar em outros bens para a família, às vezes relacionados com compra de remédios, com a educação. Então, o vício, né, seja na bebida, seja no cigarro ou seja no jogo, ele é extremamente contaminante e ele gera reflexos na sociedade como um todo, né? E nesse momento, a gente vem observando reflexos na sociedade e também relacionado com o consumo e como consequência impacta nas cadeias produtivas, na economia como um todo. Então, é interessante observar e tentar descobrir como os governos, né, podem encontrar alternativas para tentar, né, fiscalizar, acompanhar, orientar, educar, né, e tentar, né, criar mecanismo de combate ao vício, né, porque nada mais é do que o vício. E hoje você tem essa possibilidade muito acessível ao vício, né? No passado, né, em relação principalmente ao cigarro, ao fumo, hoje você tem campanhas, né, e proibição de divulgação. Será que vai ser necessário isso acontecer? A gente sabe hoje que a maior parte dessas empresas é que financiam algumas estruturas, né, de esporte, de entretenimento. Então, elas estão ali dentro de um ciclo também de movimentação, dentro da publicidade, dentro do marketing, dentro de fomento de algumas atividades. Então, como também isso vai ser feito, como isso foi feito lá atrás com o cigarro, que também movimentava significativamente, né, os meios de comunicação, os esportes, né, e hoje a gente tem esse outro vício também entrando de forma significativa. Então, os governos, não só aqui, mas no mundo todo, têm que pensar nisso, como é que eles vão reestruturar, ou como é que eles vão dar um direcionamento. Essa febre não é uma febre local, ela é uma febre hoje mundial, né? Tanto que boa parte dessas empresas, né, elas não são empresas locais, elas são empresas que estão espalhadas no mundo todo e às vezes até alguns paraísos fiscais. Tanto que o governo agora vai tentar, em função desse processo de regulamentação e das empresas que não estão, né, se regulamentando, elas vão talvez perder a capacidade, né, de capturar apostas aqui no Brasil. E falando também com relação à parte da economia, né, e de redes sociais, a gente vê muitas pessoas, a gente sabe hoje em dia que quando alguém utiliza o perfil do outro, hackeou, aí a primeira coisa que a gente vê é aquele golpe de investimento, né? A pessoa investiu 200, ganhei 20 mil, né? Investi 100, ganhei 30 mil, enfim. E aí você sabe que aquele dali é golpe, mas muita gente acaba caindo, né? Eles fazem os prints muito iguais, mostram fotos da pessoa naquele perfil dela, né? Puxam fotos de arquivo para dizer que aquela pessoa está usando ainda, é o perfil dela e tudo. E muitas pessoas acabam caindo. Já pensando nessa questão do investimento para ganhar mais, né? O que está de verdade? O que a gente pode investir? Onde é que a gente pode investir o nosso dinheiro para ter um ganho
considerável? Porque a gente investir R$100 para ganhar 200 mil, né, é algo que a gente aqui sabe que isso não existe. Mas quem está assistindo, ou então quem utiliza redes sociais, pode acreditar que exista, né? O que de fato tem no investimento que seria seguro para quem quer investir em alguma coisa? Tirar o seu dinheirinho para investir um pouco mais. Bom, é exatamente isso que você falou, Elaine. Não tem milagre, né? Não é investir R$1, R$2, R$100 que você vai ganhar 20 milhões, 30 milhões, né? Então, tudo isso daí, né, como vocês, são golpes, né? Aposta é diferente de investimento, né? E é muito interessante ficar claro isso. Jogo de azar é aposta, não é investimento. Investimento é quando você pega o seu recurso e você coloca algo que possa estar relacionado a algum tipo de atividade produtiva. Você investiu comprando uma ação de uma determinada empresa que vai produzir, que vai comercializar, que vai gerar lucro, você vai receber um dividendo. Que é regulamentado. Que é regulamentado, né? Você alocar os seus recursos, disponibilizando esse recurso para um banco que você faz lá uma aplicação de renda fixa, ele vai pegar o teu dinheiro, vai emprestar o teu dinheiro, esse dinheiro vai entrar num processo produtivo, vai gerar lucro para o banco vai te pagar uma parte dessa remuneração. Então tudo isso, né, tem um processo produtivo por trás, né? E aí você vai conseguir 0,7, 0,8, sei lá, 1%, 2%, 3%, mas nunca você vai ganhar 200 mil por cento, 300 mil por cento, né? Então, a gente sabe que as pessoas são ávidas, né, por um enriquecimento rápido, né, e que querem mudar a sua situação de vida muito rápido, mas não é assim, né? Tudo é lento, é processo, né? Então, as pessoas têm que buscar ter a certeza de que ela pode ganhar numa loteria, né, como a gente tem loterias regulamentadas no país, né, e podem ficar ricas, mas é jogo de azar, é um em trocentos milhões, né, que ganham aquilo. Não é todo mundo que ganha, né, e aquilo que se passa é que todo mundo que coloque aquele recurso naquela empresa rapidamente vai ficar milionário. Se fosse assim, não existiria mais pobre nem aqui, nem em nenhuma parte do mundo, todo mundo estaria milionário. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado, têm que ter muita atenção, observar se aquela informação, se aqueles dados, eles são corretos, se eles não são corretos. A grande maioria, a quase totalidade disso é golpe, né? Então, é sempre ficar atento, né? O tempo todo você recebe mensagem, ligação, né? Nas próprias redes sociais, né? Propagandas relacionadas com isso. Então, é sempre ter muita atenção e sempre que possível procurar alguém que tenha alguma informação, alguém que tenha capacidade de discernir sobre aquela informação, uma instituição financeira, ou um analista de mercado, aquele que também tem a possibilidade de passar a informação correta, né? Então, sempre procurar as instituições corretas, né? E ser proativo. Não é porque aquela informação chegou para você, você vai ter que pesquisar nos sites corretos. Entra no site do Banco Central, entra no site da Receita, pesquisa se aquela empresa é autorizada, se ela não é autorizada, se o que ela faz é correto ou não, né? Ou seja, procure a instituição, né? A instituição que tem que chegar até você, ou seja, os bancos muitas vezes dizem assim, ó, a gente não pede nenhum tipo de informação. Então, se você quer alguma coisa, algum dado da instituição, ou você vai até o banco ou você entra nas plataformas originais dos bancos e aí você vai ter acesso a todas as informações. Então, o brasileiro, de um modo geral, ele está muito suscetível, né? Porque ele é muito carente financeiramente, né? Ele é louco para ficar rico rapidamente, mas sem trabalho, sem empenho, é muito difícil você conseguir virar a chave, a não ser que seja, né, através de uma loteria. Mas mesmo que seja uma loteria, algum jogo, procure aquele que está autorizado, aquele que está regulamentado pelas instituições competentes, né, para que você faça isso de forma correta, né? E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E diretores e criadores de séries nacionais e estrangeiras, produtores e gestores, entre outros profissionais do setor audiovisual, vão estar aqui em Fortaleza de 15 a 18 de outubro para a 5ª edição do Mercado Audiovisual do Nordeste, o evento promovido pela Associação Cultural Cine Ceará. Sobre a ação eu conversei com o Volney Oliveira, ele é diretor do MAN. Confira.
Volney, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques, para falar dessa programação agora que está chegando para outubro, né? Como é que foi pensada? Eu que agradeço, Elaine. O Quinto Man é um mercado do audiovisual do Nordeste, é um evento que chega agora à sua quinta edição, que acontece num local que tem um peso simbólico, que tem um peso real, que é o Centro Cultural Banco do Nordeste, no Centro Administrativo do BNB, no Passaré, e é um evento que reúne players, né, como a Paramount, o Canal Brasil, o Canal Curta, e outros que se somam ao evento para, durante 4 dias, a gente negociar projetos do audiovisual, participar de cursos, de workshop, de palestras, com a pegada do negócio do audiovisual. E aí, falando nisso, como é que está a participação, inscrições também, com relação às participações nesse evento? As inscrições, para quem não, porque nós concluímos uma parte das inscrições no 24, para quem tinha projeto para vender, para participar das rodadas de negócio. E no 26 de setembro, né, nós começamos as inscrições para quem não tem projeto, né, para quem quer participar como um ouvinte, digamos assim, mas também participar de palestra, de workshop, de cursos, né? Então essas inscrições estão abertas e vão, se eu não me engano, até o dia 6 ou 7 de outubro. E é só você entrar no site www.mercadoaudiovisual.com.br e fazer sua inscrição, que é gratuita. Falando que nós vamos ter personalidades internacionais aqui, como Alejandro Bassano, que é um cineasta uruguaio radicado na Espanha, que fez a primeira temporada, dirigiu e produziu a primeira temporada da famosa série A Casa de Papel, da Netflix, né? E então, além do Alejandro, que vai estar conversando como é que é essa questão do streaming e das séries, como é que é dirigir, como é que é produzir uma série como A Casa de Papel, que teve uma repercussão internacional. Nós vamos ter a presença da Helena Vilardel, que é a diretora do programa Ibermédia, que é o maior fundo de financiamento de filmes e de séries no contexto ibero-americano, que a sede é na Espanha. A Helena é uma espanhola que está vindo aqui dividir com a gente e ensinar os caminhos para você conseguir recursos fora do Brasil, né? Aí vamos ter conversas como com a Crisna Maon, que é da Imprensa Maon, que é um grupo de comunicação, e ela foi chefa de vários plays importantes. Ela vai ensinar como é que você faz um pitch. Na realidade, o nome da palestra é Tudo que você queria perguntar sobre pitch e tinha medo de perguntar, né? E tudo isso é gratuito, então se torna uma oportunidade única. Pois é, eu estava dando uma olhada aqui no site que vocês disponibilizam, né, para acesso, e uma dos temas, das temáticas importantes com relação à situação atual, né, do audiovisual brasileiro. Como é que você tem observado essa questão? Você falou dos investimentos. Está difícil conseguir aporte, investimento, um olhar voltado para o audiovisual? Olha, nunca foi fácil, né? Ou seja, o cobertor sempre é curto, né? Que bom que você tocou nesse tema, porque nós vamos ter no encerramento um encontro que já confirmou presença a Joelma Gonzaga, que é a secretária nacional do audiovisual, né? E a gente vai estar conversando sobre a questão do VOD, né? Porque nós temos 2 projetos, um no Senado e um na Câmara dos Deputados, que é a relatoria do deputado federal André Figueiredo, aqui do Ceará, que é o projeto que nós preferimos, né? Porque, por incrível que pareça, a Netflix, a Amazon, os grandes streams não são taxados no Brasil, o que é um absurdo. Você tem uma ideia, a taxação na França é de 30%, no Chile é de 15%, e aqui no Brasil é 0%. Então, isso aí aumentaria o lençol, aumentaria o tamanho do lençol.
Então, é fundamental que as pessoas participem, em especial quem gosta e quem produz cinema, né, cineastas, produtores, roteiristas, para entender melhor esse contexto político do audiovisual brasileiro. Mas a gente sabe que é muito melhor do que o que já tivemos no passado. Hoje, Elaine, nós temos uma coisa muito legal, que é um resultado de uma luta construída no Cine Ceará, que é o Festival Ibero-Americano de Cinema, que eu dirijo e que realiza agora a 34ª edição, de 9 a 15 de novembro. Nós criamos aqui a CONE, que é a Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que eu fui o primeiro diretor-presidente. Criamos a PCNN, Associação de Produtores e Cineastas do Norte e Nordeste. E, através dessas lutas, nós conseguimos que os editais que vão ser lançados agora, com 1,2 bilhões de reais, no mínimo 30% seja gasto nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, isso foi um avanço imenso, e eu costumo dizer que você não consegue fazer cinema sem fazer política. Então, eu acho que isso aí é um seminário importantíssimo. Estamos esperando a confirmação da deputada Jandira Fegali e do deputado André Figueiredo, né, que são os dois que estão muito envolvidos nesse tema aí do VOD. Pois é, nessas temáticas que vocês estão abordando, tão importantes, que eu estou vendo aqui na programação, já está bem extensa e bem variada, né? E falando também sobre inteligência artificial. A gente tem aí, eu tenho acompanhado a questão muito dos dubladores, né? Da inteligência artificial sendo utilizada para, digamos, e na prática mesmo, tirar o lugar, né, de quem está lá dublando, enfim, a gente está vendo essa discussão, né, são pontos que são tão importantes, né, Vona, que a gente às vezes, poxa, veio para facilitar, mas a que custo, né, de que forma, de que maneira, né? Não, com certeza, inclusive vamos ter a presença do Marco Souza, que é o secretário nacional dos direitos de autor, né, que é ligado ao Ministério da Cultura, e o Marcos vai falar sobre essa questão, é um dos nomes importantes a falar sobre essa questão da inteligência artificial, porque, por exemplo, hoje já é possível reconstruir a minha voz e a sua, isso inclusive de pessoas que já estão em outro plano, né? E isso aí toma muito emprego, só esse mercado aí da dublagem, imagina quantas milhares de pessoas trabalham aí. Então, esses são temas atuais, são temas do futuro, mas a gente tem que discutir agora. Pois é, e a gente vê com muita preocupação, né? Porque quando iniciou, né, a inteligência artificial, todo mundo, poxa, que legal, vai facilitar o meu trabalho e tudo. Mas tinha a gente já olhando para o além, né? Vendo assim, poxa, isso vai tirar postos de trabalho, né? Vai tirar realmente... Poxa, a gente vê o trabalho do dublador é para além da dublagem, né? No caso nesse tema específico. Ele vivencia, ele é um ator mesmo, né? Profissional, né? Está ali entregando sua alma, né? Para aquela dublagem, enfim. A gente tem dubladores maravilhosos aqui, inúmeros, que a gente não tem nem como, até dói no coração dizer um e não dizer os outros, né? Mas nesse sentido, desse trabalho digamos assim, da dublagem, da inteligência artificial tomar isso, preocupa, e que bom que vocês estão trazendo isso à tona, né? Não, isso é fundamental. Você falando aí, eu estava me lembrando aqui, antes da inteligência artificial, né? Você já tem algumas cenas em grandes filmes que são de batalhas, né? Vamos supor, uma batalha naval, digamos assim, que a parte do fundo, a partir do segundo plano, ela é toda construída em computação, né? E o ator, o protagônico, digamos assim, praticamente é só ele que vai trabalhar ali. Então, isso aí já tirou emprego de muita gente. Então, quando você imagina para o futuro, é uma situação bem complicada de você ver que vai muita gente perder emprego.
Pois é, Vona, eu queria que você fizesse o convite para quem está assistindo também, a gente discutir um pouquinho, né, do que vai ter dessa programação tão vasta. Que você fizesse o convite também, falasse um pouquinho sobre o trabalho de vocês e, sobretudo, também, já puxando aí que você deu uma palavrinha do Cine Ceará, como é que está sendo essa programação também pensada? Veja, aproveitar aqui os telespectadores da TV Otimista, né, de que você tem que estar ligado no quinto ano do mercado audiovisual do Nordeste. Quem gostar de cinema e quiser participar, mesmo que não tenha projeto, é só entrar no site www.mercadoaudiovisual.com.br, ver o cardápio lá das inscrições, dos cursos, dos workshops, todos gratuitos, e se inscrever. Em relação ao Cine Ceará, eu costumo dizer, Elaine, que o Cine Ceará é a política pública mais longeva do audiovisual cearense. Se nós vivemos essa efervescência que nós vivemos hoje, é graças ao trabalho do Cine Ceará, ao trabalho da Casa Amarela Eusélio Oliveira, que eu conduzi durante 30 anos e 9 meses, ao trabalho do mestre Eusélio Oliveira, meu saudoso pai, a luta do queridão do Rosenberg Cariri, que está com 72 aninhos e continua lutando. E para você ver, todo ano não é fácil você fazer o Cine Ceará. É um evento de peso que vai acontecer nesse ano pela 34ª vez seguida, né? De 9 a 15 de novembro, como sede principal o Cine Teatro São Luís. E a gente sempre está na luta de financiamento. E veja que nós estamos num estado que investe muito na cultura, mas não é fácil fazer o Cine Ceará, né? Sempre é difícil. Agora, se nós temos, repito, essa efervescência audiovisual, nós vamos ter esse ano quase 10 longas entrando no circuito comercial. O meu, Soldados da Borracha, entra no circuito comercial em dezembro. Eu acho que vai ser o último a ser lançado no ano, mas já tem 7, inclusive entre eles o filme do Petros Cariri, que é um talento a gente não diz mais nem nova geração, porque o Petros já está perto dos quarentinha e tem gente saindo aí e com muito talento com 20 e poucos anos, né? Então, essa questão do ensino, digamos assim, e da exibição, ela está bem resolvida, bem encaminhada. Mas a questão da produção, o lençol ele sempre vai ser curto, porque todo ano vão entrando novos cineastas no mercado, né? Nós temos aqui em Fortaleza o curso sequencial da Vila das Artes, que é ligado à Prefeitura de Fortaleza, o curso de cinema da Universidade Federal do Ceará, que é ligado ao ICA, ao Instituto de Cultura e Arte, e o curso de cinema da Unifor, né? Todos esses formando na faixa de 40 a 60 novos cineastas por ano. E esse pessoal vai para a mesma fonte de recursos que já se utiliza. Então, que o Estado crie, por exemplo, a Ceará Filmes, inclusive a secretária Luísa Sela é uma das palestrantes na abertura do festival, e a fala dela vai ser sobre a Ceará Filmes, que é um sonho antigo do cinema cearense. Você tem no Rio de Janeiro a Rio Filmes, que é uma política municipal do início dos anos 90, quando o prefeito era o César Maia, pai do ex-deputado federal Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados, né? Nós temos a SPCine, que é da gestão do Haddad na Prefeitura de São Paulo. E está para sair do forno a Bahia Filmes, já está indo para a Assembleia, e nós estamos com um grupo de trabalho, eu faço parte, Rosenberg Cariri, o Roger, que é o presidente da CEAVI, a Ceará Audiovisual Independente, que é uma entidade também que surgiu com a articulação do Cine Ceará. Então, a gente está sempre nesse sonho de criar a Ceará Filmes, porque nós temos talentos, nós temos novos talentos surgindo todo ano, mas a gente precisa de uma política mais robusta em relação ao audiovisual, não só no Estado, mas na Prefeitura também, né? São duas instituições fundamentais em alavancar
recursos para a produção audiovisual. Recentemente, nesse 1,2 bilhões, que foi anunciado aí na última reunião do Conselho Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, com a presença da ministra Margarete Menezes e da secretária Joelma Gonzaga, vão voltar os arranjos regionais, certo? O que é que são os arranjos regionais? A Ancine coloca, vamos supor, 20 milhões de reais e o governo do estado do Ceará coloca 4 e a prefeitura coloca 2, tá? E aí você desenha um grande edital para financiar filmes de longa-metragem. Então, essas situações que estão voltando a ser criadas são fundamentais para poder fazer a máquina rodar. E a gente não pode esquecer que, por exemplo, o cinema americano domina o mundo, né? O cinema americano ele não vende só bilheteria, ele vende moda, ele vende consumo. Se você for ver a indústria americana, em primeiro lugar tem a indústria bélica, se eu não me engano, e segundo o turismo, aí vem games e cinema. Cinema está sempre entre os 3, 4 primeiros, né? E ainda hoje o cinema americano domina quase 90% do mercado mundial. Então, nós termos aqui a Ceará Filmes é de uma importância imensa, né? Ou atrelado ao governo do estado, ou que se cria a Fortaleza Filmes, mas a gente precisa tirar do papel a Ceará Filmes, que está bem adiantada, né? Ou seja, tem grupos de trabalho trabalhando nisso, foi feita uma licitação para contratar um consultor, que está para ser anunciado o resultado, né? O governador Elmano de Freitas assumiu, provocou a criação desse grupo, né? A promessa é de que se anuncie alguma coisa durante o 34º Cine Ceará, e a gente espera que essa promessa seja cumprida. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.